De novo, meus amados irmãos, nós temos tido percepção clara das dimensões da ruína? Nós temos tido percepção do quanto mundanismo, hedonismo, desatenção aos princípios do Senhor tem penetrado na casa de Deus e feito um trabalho destrutivo? Muros na Bíblia falam de duas coisas. Separação, por um lado, é claro, se não há necessidade de separar nada, então não se faz muro. Então, muro fala de separação ou de santidade, por um lado, vamos chamar de um lado negativo, entre aspas, separação, mas também muro fala de unidade. Conservar bem guardado, preservado, puro, aquilo que deve estar dentro dos muros. Separação e unidade. Na tipologia bíblica, foi isso o que Neemias foi restaurar na cidade de Deus, quando ele edifica muros. O povo de Deus estava exposto a feras, o povo de Deus estava exposto a inimigos, mesmo que a casa de Deus já estivesse edificada, vasos sagrados, utensílios sagrados já tinham sido trazidos da Babilônia, mais sacerdotes para servir, parte da obra estava feita, no que toca à casa de Deus. E casa na Bíblia, vá guardando essas coisas para você, essas sementezinhas. Casa na Bíblia sempre fala de glória, sempre. Casa é igual a glória. A glória de Deus está na casa de Deus, a casa de Deus é o lugar da glória de Deus. Agora, cidade de Deus fala de governo. Casa é glória e cidade é governo. Então, embora a casa de Deus já estivesse restaurada, a cidade não tinha muros. O que isso significa? O governo de Deus não estava estabelecido. E o que nós temos hoje? Uma igreja sem muros. Uma igreja que não conhece o senhorio de Cristo. O encabeçamento real de Cristo. Ah, sim, nós cantamos que Ele é o Senhor. Mas Pedro diz assim: santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Deixe-me citar um exemplo extremo para você. Você sabe muito bem, acho que sabe, como surgiu a igreja anglicana, não é? No pós-reforma. A igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Tão mostrada na mídia nesses dias de sepultamento da rainha Elizabeth II. Se você perguntar para qualquer membro da igreja anglicana a seguinte pergunta: quem é o cabeça da igreja? A resposta que você vai ouvir hoje é: Rei Charles III. O cabeça da igreja. Então, meus irmãos, qual é a realidade do cristianismo hoje? Cristo é o nosso cabeça. Nós temos realmente compreendido sua vontade, vivido para Ele, santificado a Ele como Senhor nos nossos corações? Temos. Nós temos apresentado a Ele cada passo de nossas vidas, ou cada porta que se abre nós entramos. Portas abertas não são oportunidades. Portas abertas são testes para saber onde está o nosso coração. Nós deveríamos apresentar ao Senhor cada uma das portas que se abrem diante de nós. Ah, meus irmãos, conversávamos aqui com irmãos mais velhos. Jovens, ouçam isso. Quantos jovens promissores que demonstravam amor ao Senhor, amor à sua palavra, particularmente a sua palavra, a comunhão dos santos, desejosos de viverem para o Senhor e de servi-lo, que se perderam, porque foram distraídos com portas que se abriram. Quantos jovens cristãos, homens e mulheres, se casam e perdem o propósito para o qual o Senhor os chamou, em função do seu próprio casamento? Deus continua buscando vasos, porque sim, em um aspecto, o nosso Deus tem necessidades. Ele determinou contar conosco, para que a sua gloriosa obra de edificação seja realizada. De Deus somos cooperadores, vai dizer Paulo. Então, meus irmãos, versículo 17, para concluirmos aqui com Neemias. Então lhes disse, Neemias 2,17. Olha a conclusão de Neemias depois dessa percepção das dimensões da ruína.
Será que é essa a nossa conclusão? Quando olhamos o cristianismo atual? Neemias disse assim: estais vendo a miséria em que estamos. Jerusalém assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, que significa uma vergonha. Deixemos de ser opróbrio. Então, meus irmãos, esse é o conteúdo espiritual daquela frase de Ezequiel, na primeira frase: estando eu no meio dos exilados. Uma percepção de Deus, trazida pelo Espírito Santo, a respeito da condição da igreja nos nossos dias. E não se engane, meu amado irmão e irmã, ela não é boa. Sim, nesses 20 séculos, Deus preserva e tem preservado os seus remanescentes, porque Ele é fiel ao seu próprio nome, e Ele vai continuar fazendo isso. Mas a questão não é essa. A questão é se nós estaremos incluídos nisso que a Bíblia chama de remanescentes, ou na linguagem do Apocalipse, de vencedores. Quem são os vencedores? Para resumir em uma frase, quem são os vencedores? Os chamados vencedores, as 7 igrejas do Apocalipse, são aqueles que têm ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Esses são os vencedores. Não tem nada de assombroso a respeito deles, mas eles têm um órgão que é essencial para andarmos com Deus: ouvidos espirituais. Um dos textos proféticos, um dos cantos do servo em Isaías, maravilhoso, Isaías 50, que fala sobre o Senhor Jesus. Você lembra o que diz? O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem, ou eruditos, a palavra usada lá, eruditos, significa, na verdade, alunos, discípulos, aqueles que aprendem. Meus irmãos, esse tem sido o nosso coração. Quando você acorda de manhã, antes que você ponha o pé para fora da cama, essa é a sua primeira oração? Senhor, desperta meu ouvido, para que eu ouça como aquele que aprende. Esses são os vasos que o Senhor busca em nossos dias. Mas, de modo geral, somos tão atabalhados, não é? Já acordamos pensando no que temos que fazer, qual o filho que vai para a escola, e etc, etc. Não é questão de deixar nossas atividades, meus amados irmãos. É questão de onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Então, essa é a implicação de percebermos, de termos a percepção da ruína. Estando eu no meio dos exilados. Não é um professor para os exilados. Meus irmãos, o cristianismo está cheio de seminários. Infelizmente, eles não têm nos ajudado. Porque o nosso Senhor não precisa de profissionais de teologia. Ele precisa de profetas. Ele precisa de vasos, irmãos e irmãs, que ouçam a sua voz. E que respondam às cargas do seu coração. E a coisa mais preciosa que você pode ouvir nessa noite é: você pode se habilitar para isso. Porque nós, mas conosco. Em nós e conosco. Ah, meus queridos irmãos. Paulo escreve assim aos Coríntios, 1 Coríntios 15. Pela graça de Deus é que eu sou o que eu sou. E é só a graça que me foi dada, assim como foi dada a cada um de nós, não se tornou vã. Antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Mas ele vai dizer, equilibrar isso, para que não achemos que ele está se vangloriando. Ele vai dizer, porém não eu, mas a graça de Deus em mim. Aos Colossenses ele vai dizer assim, é por essa causa, Cristo em vós, esperança da glória, que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. É maravilhoso. Irmãos, que o Espírito Santo gere uma